Aí, Bom dia, André, tudo bom? tudo bom? O pessoal está pondo o nome no chat, os alunos? Eu vou pedir isso, eu sempre costumo pedir para eles Tá, colocarem, já estão sabendo já. tá legal também. Aí ele já registra, né? Isso. Bom Então, dia, professor Avelino. Tá sem som, Avelino. tá sem som, Avelino. Não tá saindo som. Deixa eu ver se eu consigo E solicitar para agora, ele. melhorou? Aí. Opa, Melhor? agora sim. Bom dia, André. Bom dia, professor Paulo. Bom dia, professor Avelino, tudo bem? Com a graça de Deus, tudo tranquilo. Graças a Deus, tudo bom. O Eu que acho nós temos para hoje? O que vocês elaboraram aí? Vocês vão fazer de arte? Eu tinha falado com o André, né, que na minha disciplina, o que eu abordaria hoje seria a percepção social da justiça, que tem a ver muita interface com a disciplina do professor André, né? É. Eu trouxe uns dados aqui de pesquisa do IPEA também sobre isso, para a gente refletir aí, reflexionar aí com os alunos. Não sei É. se é essa a ideia, André, é isso, professor. é isso mesmo, é isso mesmo. Então, acho que a gente pode dar início, né? Eu também tenho uma reflexão hoje de um texto de um antropólogo que fala sobre a questão da justiça, né? E o lugar da justiça nas sociedades primitivas, mas sempre fazendo esse paralelo para entender, né, a partir do entendimento da cultura do outro, entender o que acontece na nossa própria sociedade. Então, Certo. a gente está fazendo um diálogo bastante intenso e bem próximo, né, e às vezes não se comunica por falta de tempo, agora por conta dessa estrutura. Então, essa ideia desses seminários foi trazida pelo professor Avelino, né? E a gente abraçou, os professores dos primeiros semestres abraçaram essa ideia para a gente tentar discutir com os alunos, né, a importância do direito na sociedade, sobretudo no momento atual em que a gente está passando. E eu acho que a gente tem muito elemento nas nossas disciplinas para fazer essa discussão, né? Vamos dar início, então? Fique à vontade. Se vocês precisarem de mim, vocês me chamam. Eu vou assistir a aula de vocês dois, tá? Tá bom. Imagina, professor. Então, pessoal, bom dia para quem chegou agora. Bom dia, todos sejam bem-vindos. E a gente está fazendo a primeira vez um ensaio, a primeira vez que eu faço esse tipo de atividade à distância. Vamos ver se isso dá certo. O professor Paulo já tem mais experiência, né, Paulo? Com esse tipo de atividade, tem participado de lives aí. Um pouco mais, talvez. A gente aprende, vai aprendendo. Isso. Então, mas a gente organizou mais ou menos, né, combinou mais ou menos a estrutura dessa atividade de uma exposição inicial, né, que eu vou começar a fazer de 5 minutos. Eu estou mais pensando nesse tempo com uma tolerância, né? Depois o professor Paulo faz as suas considerações também mais ou menos nesse tempo, fazendo a sua reflexão sobre a matéria, e depois a gente abre para a participação dos alunos. Então, pessoal, hoje é bastante importante que vocês abram os microfones e participem, tá? Com questões, com dúvidas, com apontamentos, com questionamentos a partir das nossas falas. E eu gostaria que o professor Avelino, então, pudesse iniciar esse debate, professor, depois das nossas duas falas. Pode ser assim, Ótimo. combinado? Pode? Excelente. Deixa com a gente. Então, Muito tá obrigado. bem. E bom dia para os alunos que não me conhecem, porque eu só ministro aula para História do Direito e Direito Romano para a turma do primeiro C e primeiro D da noite. Então eu não conheço os alunos. Então, bom dia e estou aqui à disposição dos alunos. Desculpa, professor, eu Imagina. pensei que você estava dando aula para o primeiro A, para o primeiro B. Não. Algumas coisas da Unital são inéditas. Professor de História do Direito de manhã de uma turma é o professor Agostinho. Depois a Isabela dá para outra turma e eu dou para outras duas turmas. São 3 professores na mesma disciplina. Mas a gente resolve tranquilamente. Ótimo. Então é uma oportunidade para os alunos já te conhecer É verdade. no primeiro semestre. Então vamos lá. Eu separei um texto hoje do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. É o segundo texto que a gente está lendo dele. E esse texto chama-se O Feiticeiro e Sua Magia, onde ele analisa, né, a estrutura do funcionamento do pensamento mágico a partir de 3 casos concretos que ele analisa, de 3 casos etnográficos que ele traz para embasar a argumentação dele. Eu gostaria de comentar o segundo, né, porque, por conta do tempo, deixa eu marcar meu tempo aqui. Aliás, pessoal, só antes de entrar mesmo
na explicação, eu estou com a minha assinatura particular do Zoom, então vocês já estão acostumados que depois de 40 minutos a gente vai reabrir a sessão no mesmo link, tá bem? Combinado assim? A gente já volta rapidinho e dá sequência. Serve como um pequeno intervalinho aí para a gente tomar uma água e fazer alguma outra coisa, combinado? Bom, então o Levi-Strauss começa com a análise desses casos como se fosse um crescendo, né? O auge aí da análise é o terceiro caso analisado, mas o que interessa particularmente para o direito e que eu reforçaria na aula, e vou reforçar agora, é o segundo caso que brevemente se resume da seguinte forma, né? Um casal de adolescentes numa aldeia dos índios Uni, no Novo México, nos Estados Unidos, isso no começo do século XX, né, foi relatado, foi descrito por um antropólogo, por um outro antropólogo. Esse casal está ali brincando ali no meio da aldeia, de namorico e tal, e o menino toca no braço da menina, na mão da menina, e a menina desmaia. Né? Na hora, ele é acusado de feitiçaria. Né? E, na época, a acusação de feitiçaria implicava na aplicação da pena capital. Era a pena de morte. O feiticeiro era condenado à morte. Então, reuniram o conselho de anciãos da aldeia, né? Seria o Supremo Tribunal de Justiça, montaram lá um tribunal para julgar o menino, e ele, negando que não era isso, que ele não era feiticeiro, que não tinha, e nada demovia, né, a acusação feita contra ele. Até que ele resolveu participar da acusação. Falou, não, vocês têm razão, vocês me descobriram, eu sou mesmo um feiticeiro, eu fiz assim. E ele contou uma história, uma narrativa sobre como ele tinha conquistado esse poder, quem tinha ensinado a ele. E isso, né, criou a simpatia dos seus juízes, né, dos guerreiros que estavam julgando. Ele explicou que o poder dele vinha de uma droga, que a primeira fazia as mulheres ficarem loucas e a segunda, a droga curava. Né? Ele pensou nesse detalhe, fez a demonstração, simulou que quando ele tomou uma raiz, ele simulou lá um transe, depois tomou outra raiz, simulou uma cura, ofereceu essa droga para curar a menina. E todo mundo ficou satisfeito, eles encerraram a sessão, né, de julgamento e adiaram até o dia seguinte. Só que na noite o moleque tentou fugir. E ele foi pego pelos parentes da menina. E aí esses parentes improvisaram um novo tribunal e começaram a fazer a acusação de novo e não aceitaram a conversa que ele tinha relatado, né? Então ele contou uma outra história mais elaborada ainda, falando que todos os seus parentes, seus antepassados eram feiticeiros e essa era a fonte do seu poder, e que ele já tinha assassinado por feitiçaria não sei quem, 3 crianças, 2 mulheres, ele inventou uma história enorme lá. E por imprudência, né, ele disse, a fonte do meu poder vem de uma pena, de uma pluma, que permite que a gente abandone a forma humana. Né? Aí os acusadores dele, tá bom, se é isso, a gente quer a prova processual de que a sua narrativa é verdadeira. Me mostre a pena, me mostre a pluma. Levaram ele até a casa dele. Né? Ele falou, não sei, eu não lembro mais, eu acho que eu escondi na parede, no reboco da parede. Então quebra a parede. Fizeram ele quebrar a parede da casa dele inteirinho. Né? Foi 3 horas procurando lá. Por um acaso, uma coincidência, ele achou uma pena no meio da massa da parede, né? E levou rapidamente. Tá aqui, essa é a fonte dos meus poderes, né? E aí pediram uma explicação, como é que funcionava, como é que ele usava aquela pena. Ele deu toda a explicação possível, que podia, né? Carregaram ele, arrastaram ele até o centro da aldeia, ele teve que contar essa história para todo mundo da tribo, e aí ele aproveitou para inventar mais ainda, enfeitar mais ainda, né? Até o ponto que ele falou, bom, mas esse poder todo, infelizmente, eu perdi, não tenho mais esse poder. O fato é que as pessoas o absolveram, né, por ter contado essa narrativa e ter mostrado que era verdadeiro. Qual que é a questão que o Levi-Strauss coloca, a moral da história? Né? É que, na verdade, a sociedade não estava buscando a punição para um crime. Antes de buscar a punição para um crime, eles buscavam, né, a confirmação da sua crença, da sua visão de mundo. Né? Eles acreditavam em feitiçaria, mas era sempre uma crença, uma verdade aproximada, né,
cheia de lacunas, de falhas. Eu ouvi dizer que o meu primo tem um amigo que é feiticeiro, meu avô contava. Então, era uma coisa muito distante da realidade deles, né? E aquela situação, né? E a adesão do menino, não como se defendendo das acusações, mas participando quase como do processo de acusação, né? Ele virou colaborador da acusação. Era a oportunidade que a sociedade tinha de confirmar essa crença muito como afetiva, que atingia a emoção deles, né? A gente já discutiu outro texto sobre feitiçaria e viu essa dimensão do pensamento mágico, como organiza a vida e a visão de mundo do grupo. Então, esse grupo buscava essa confirmação dessa crença. Era muito mais importante a confirmação de que o que eles acreditavam era verdade, né? Do que a causa daquele crime investigado era real, era verdadeira, do que propriamente a punição, né? Então, onde a gente desloca e faz a relação com o nosso mundo, a nossa sociedade, né? A gente pega, talvez, alguns detalhes dos processos judiciários e talvez a gente possa perceber também essa busca, né, não por justiça, né, de punir com justiça um criminoso, alguém que cometeu uma falta, mas o processo judicial como uma peça que atesta, né, a verdade sobre a nossa visão de mundo, aquilo que a gente acredita, de como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como o comportamento funciona. Eu não sei o nome técnico, professora, você fala para mim, mas eu sei que no processo, principalmente no processo penal, né, o fato do acusado assumir, né, que ele é culpado, pode atenuar, inclusive, a pena, né? Que é um mecanismo que você percebe o quê? De confirmação, quando isso ocorre, né? Um mecanismo de confirmação de que o sistema, né, de investigação, o sistema acusatório, o sistema jurídico, ele é perfeito, né? Ele chega à verdade. Quando o cara assume, não, realmente, você me pegou, eu sou culpado, o que a gente está falando? A gente pode ficar tranquilo, porque a justiça vai sempre encontrar a verdade, né? Ao passo que o cara, se o acusado nega a acusação, né, ele pode ter a pena majorada, né, se ele se recusa a admitir a culpa no processo, né? Então, um mecanismo que a gente percebe, então, essa construção, não só que atesta a eficiência, a eficácia, né, do processo acusatório, mas também, muitas vezes, serve para confirmar a nossa própria visão de mundo, né? Então, a gente pode pensar que a justiça tem outros usos, né, talvez não tão explícitos, do que simplesmente a função de fazer justiça, nesse sentido de punir exemplarmente, restabelecer a ordem da sociedade através de punição, através de pena, mas de restabelecer essa ordem através do sentido, né? Quando a gente encontra sentido para as coisas. Se um processo monta uma visão sobre determinado fato, né, e isso é comprovado pelas provas jurídicas e principalmente pelos que são acusados do crime, da falta, a gente acaba confirmando, né, tendo prova material e objetiva de que sim, né, o modo como a gente vê o mundo, como a gente explica o funcionamento da sociedade é objetivo, é verdadeiro, né? Isso talvez faça mais sentido para a sociedade do que simplesmente punir com multa, com cadeia, ou em alguns casos com a pena de morte, né? E aí depois no debate a gente pode aprofundar mais, mas é esse ponto, né, do questionamento aí da percepção da justiça e principalmente do papel da justiça na sociedade, ok? É isso. Paulo, Bom. é com a palavra. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. A ideia aqui é falar, no meu caso, sobre a percepção social da justiça, né? Mas, aproveitando o que o professor André trouxe, estou aqui com um livro de psicologia social, e aí tem duas definições que talvez o professor Avelino depois possa completar ou analisar. Uma é a ideia de que justiça é verdade em ação, do Disraeli. Justiça é verdade em ação. E outra, que talvez complete essa, da teoria da justiça, do John Rawls, né? A justiça é a primeira virtude das instituições sociais.
assim como a verdade o é dos sistemas do pensamento. Uma teoria, por mais atraente, eloquente e concisa que seja, tem que ser rechaçada ou revisada se não é verdadeira. De igual modo, não importa quão organizadas e eficientes sejam as leis e instituições. Se são injustas, devem ser reformadas ou abolidas. Essa é a teoria da justiça do John Rawls, né? Mas isso é o ideal, né? A questão também que se coloca é o real na vida da gente, aí como é que a justiça opera, como é que ela é percebida pelas pessoas, né? E aí eu trago para a nossa conversa, acho que dá para eu compartilhar a tela aqui, não? Dá, pode compartilhar. Tá. Veja se é Vamos lá. possível. Aqui está dando share screen, tá? Isso. Aqui, ó, primeiro uma reportagem. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Não, aqui está o gráfico já que está nessa reportagem, mas espera aí, deixa eu fazer do outro jeito, então. Tá aparecendo aí ou vai? Apareceu, né? Não está aparecendo para mim, não. Ainda não? Ainda não. Será Aí, que só pra mim? apareceu. Ah, Apareceu tá. sim. A questão do índice de confiança nas instituições no Brasil, né? Depois vamos falar das instituições. Lembrando que a verdade e a justiça, né, tem que estar ali na base de todas as instituições. Tem também, deixa eu pegar aqui outra tela, uma reportagem aqui de 2018. Deixa eu conseguir colocar o share aqui. Uma reportagem de 2018. Vocês estão vendo? Está aparecendo? Sim, tá. Confiança do brasileiro nas instituições é a mais baixa desde 2009. Quer dizer, parece que já era baixa, mas já está baixando, né? E aí eu tirei dessa reportagem, isso foi em 2018, 9 de agosto, né? Por volta de quase 2 anos aí. Eu tirei dessa reportagem o gráfico só para a gente poder trazer elementos sobre a questão do sistema de justiça e a percepção social, né? Então, eu tirei aqui porque está muito pequeno lá. Voltou naquela tela, vocês estão vendo? Todo mundo vendo? Sim, Tá. Paulo, está aparecendo. Aqui, ó, na primeira coluna, as instituições que são avaliadas, o índice de confiança nas instituições aqui no Brasil, de 2009 a 2019. A primeira instituição que o brasileiro, em média, declara maior confiança, Corpo de Bombeiros. A segunda, quando passou a ser avaliada, em 2016, a Polícia Federal. A terceira, igrejas. Quarta, Forças Armadas. Quinta, escolas públicas. Porque aqui no 2019, né, a gente está vendo que vai diminuindo aqui o grau de confiança, né? Polícia, meios de comunicação, empresas, bancos. Só então aparece o Ministério Público aqui, né? Como fonte de confiança. As organizações da sociedade civil e onde eu queria chegar, Poder Judiciário, Justiça. Sempre abaixo de 50, até que aumentou, né? Em 2019. É uma confiança baixa. Quer dizer, o brasileiro, em média, confia mais em igreja, em forças armadas, em corpo de bombeiros, do que na própria justiça, né, do país. Por que será, né, que acontece isso? Então, talvez tenha aqui também, deixa eu ver aqui, ó, tudo para trazer elementos para a gente poder conversar, né? Aqui também outra pesquisa, vocês estão vendo aí? Tabela 1? Não. Deixa eu ver se tá aparecendo? Não. Tá. Ator, né? Como é que as pessoas avaliam o trabalho desses atores na justiça? Polícia Federal, promotor, juiz, defensor público, advogado e polícia civil. O que acontece? Mais confiança na Polícia Federal do que em juízes, um pouco mais, né? Do que em advogados, do que em defensores públicos. O que isso revela do Brasil, né? Sobre nós, né? O que será que isso revela? E aqui também outro trecho desse artigo que eu posso ler para vocês aí para gravar. Há muito se sabe que a justiça nem sempre é acionada pelos cidadãos para resolver todos os conflitos. Esses achados fazem emergir questões importantes para a reflexão sobre como esse fenômeno ocorre no caso brasileiro, o que leva os entrevistados a qualificarem determinadas situações como problemas graves e outras não. Problemas de família, problema com o vizinho, problema com o banco. Não seria educação em direitos uma medida necessária para ampliar a consciência da violação em casos como de relações de trabalho ou contratos,
os quais apresentam números modestos para uma sociedade que se torna cada vez mais complexa, como a brasileira? Então, eu estou aqui apenas de início trazendo esses elementos. Deixa eu voltar em mim aqui, para que a gente possa... Peraí, acabar o share aqui. Para que a gente possa conversar, né? Ou seja, por que será que o brasileiro, que aliás é um dos povos mais desconfiados, né, do mundo... 2 minutos? Não, desculpa, eu estou vendo aqui a coisa da minha câmera. Aqui. Você fez isso. Eu também já publiquei um artigo sobre desconfiança interpessoal, né? E isso se mede internacionalmente, em comparações. O Brasil é um dos lugares em que as pessoas mais desconfiam umas das outras, né? Mas também se vê, né, a alta desconfiança nas instituições. Por que será? O que acontece no nosso país, né? O que faz as pessoas não acreditarem no sistema judiciário? Não acreditar nos políticos, eu até consigo entender um pouco mais, né? Como aparece também. E é isso, de início eu quero dizer isso. Que tipo de impacto psicológico também, né, tem esse tipo de crença, esse tipo de confiança que o brasileiro vai ter ou não nas instituições. E aí, claro, o foco nosso aqui é o Poder Judiciário. Muito Já bem, tem umas Paulo. perguntas aqui. Ótimo. Bom, é isso. Um pequeno preâmbulo, talvez agora com as questões a gente possa voltar, aprofundar alguma coisa, né? Professor Avelino, e aí, meu querido? Bom, nesse primeiro momento, mais uma vez, bom dia aos alunos que não me conhecem. Eu sou o professor Avelino, dou aula de História do Direito, Direito Romano, no primeiro C e primeiro D, e também para o 7º semestre A e B de Direito e Mercado, e também advogado no Escritório de Ciência Jurídica, nos semestres 7º, 8º, 9º e 10º. Então, vou encontrar os alunos daqui a pouquinho. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de utilizar a última fala do professor André. O professor André falou em percepção da justiça e falou sobre confissão do réu, o privilégio. Isso. Na realidade, o que acontece? Quando uma pessoa está sendo acionada na justiça, principalmente na área criminal que foi mencionada, se ele fala que ele realmente cometeu o crime, o que vai acontecer? Nós vamos verificar que não vai utilizar a máquina judiciária. Olha a economia de tempo. Não preciso chamar testemunha, eu não preciso organizar o fórum, eu não preciso que o oficial de justiça vai buscar o réu, buscar a testemunha. Essa economia processual faz com que há um privilégio. Então, esse privilégio é uma atenuação da pena. Isso na realidade, não está sendo agravada a pena. Tem uma atenuante, mas essa atenuante não pode ser menos do que previsto na lei. Então, se a pena mínima, por exemplo, é de 3 meses, mesmo que ele tenha atenuante, não vai diminuir de 3 meses. Não diminui o que já tem na lei, pena mínima. Mas, se o juiz falou, olha, além de você cometer o crime, você cometeu o crime contra uma criança, eu vou aumentar a pena. Então, nós vamos ter duas faces. Aumenta-se a pena por causa de uma criança, diminui-se a pena porque ele confessou. Então, há um equilíbrio na justiça de percepção lógica, onde se eu vou aumentar, eu tenho condições também de diminuir. São as agravantes e as atenuantes. Tá? Porém, isso tem uma exceção. O réu, o acusado na área criminal, ele tem de provar o crime. Não é apenas chegar, olha, eu cometi o crime. Se prove que você cometeu. Para evitar com que o pai fale no lugar do filho. Olha, eu cometi, tá bom. Então o pai está poupando o filho, se acusando, se autoacusando, e ele tem que provar. Porque se ele não provar, não vale essa confissão. Então é uma coisa muito interessante como é a percepção da justiça. Uma questão lógica. E indo para a fala do professor Paulo, que ele fala da justiça, ele traz o conceito, né, da justiça é verdade em ação. Realmente, eu vou citar 2 casos interessantíssimos. Esse aqui é 17 de abril. Esses 2 casos, eu acho, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que vai ilustrar esse ponto de percepção da justiça. No dia 17 de abril desse ano, o município de Niterói, no Rio de Janeiro, o prefeito baixou um decreto dizendo o seguinte, olha, as lojas de conveniência dos postos de gasolina poderão funcionar junto com o posto de gasolina. E aí veio o decreto do governador do estado do Rio de Janeiro falando, não, loja de conveniência no posto de gasolina não pode funcionar. Então, o que eu estou observando? Percepção da justiça. Duas pessoas jurídicas, que é o município e o estado e a União, são pessoas jurídicas, tem CNPJ.
Então, enquanto o governador decreta não pode a loja de conveniência do posto de gasolina abrir, vem o prefeito de Niterói. Não, aqui em Niterói vai poder fazer isso. Nessa briga, o que o governador fez? Entrou com um mandado de segurança, que é uma medida jurídica, falando para o desembargador. O desembargador do Tribunal de Justiça, por favor, faça esse decreto do município, porque está aumentando a quantidade do Estado do Rio de Janeiro de pessoas doentes. A desembargadora fez o quê? Concedeu o mandado de segurança, dizendo, esse decreto seu município não está valendo. O que vale é o Estado do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, de Niterói, não ficou quieto. Entrou com um pedido de suspensão do mandado de segurança do Tribunal de Justiça no Rio, lá no Supremo Tribunal Federal, e caiu na mão do ministro Dias Toffoli. E aí, no dia 17 de abril desse ano, o ministro Dias Toffoli falou assim, não, de jeito nenhum, eu nego o segmento, não tem suspensão, continua a decisão do governador do estado do Rio de Janeiro. O que eu estou mostrando? Percepção de justiça. Olha, isso foi dia 17 de abril. Olha como é que estava antes da decisão final do STF, como que já estava crescendo a quantidade de pessoas doentes e contaminadas no Rio de Janeiro. Olha o caos de hoje. Então, na realidade, evitar a loja de conveniência é uma questão de percepção de justiça. Se eu posso abrir um supermercado que é muito maior e tem mais pessoas falando, hoje, obrigatoriamente com máscara, mas estavam sem máscara. E aí tem fruta, tem banana, e você está falando e o vírus está indo. Mas numa loja de conveniência, é tudo enlatado, é tudo com saquinho, não tem nada à mostra. Mas foi decidido pelo STF que, sim, na verdade, não pode abrir loja de conveniência no estado do Rio de Janeiro, só o posto de gasolina. Por um outro lado, percepção de justiça, eu peguei uma decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, do dia 20 de abril, 3 dias depois. Isso aconteceu no estado do Maranhão. Olha o que houve. O estado do Maranhão comprou 68 ventiladores pulmonares da empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar Limitada, lá no Maranhão, e pagou R$200 mil. Nota fiscal, tudo pago. Aí veio a União e falou assim, não, o Intermed, esse respirador é meu. Foi lá e caçou os equipamentos já pagos por nota fiscal do estado do Maranhão. Aí o que fez? O governador do estado do Maranhão, através do procurador, entrou com uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Então, uma ação é um pedido normal, mas uma tutela de urgência, o juiz, me dá agora. Não pode tirar o que eu comprei o ano passado, agora que está na minha mão, não vai ficar, está na mão da Intermed. E aí, essa ação ordinária caiu na 5ª Vara Civil Federal da Seção do Maranhão. Olha que interessante. Decisão da juíza. No primeiro momento, a União deve obstar, a União deve parar de pegar os ventiladores. A União não teve jeito. Não, de jeito nenhum, juíza. Vou recorrer. Vai lá para o STF. E lá no STF, o ministro Celso de Mello, no dia 20 de abril, deferiu o seguinte, defira o pedido de urgência para entrega em 48 horas. Então, a Intermed tem 48 horas para entregar o equipamento. O que eu estou mostrando na fala do professor Paulo? Que a percepção de justiça é o seguinte, mas o ano passado eu já comprei, eu já paguei, e eu, agora no estado do Maranhão, estou necessitando. Aí vem a União e vem e pega o equipamento. Espera um pouquinho, aonde é que está a crise maior? Nós estamos aí em Manaus, Belém, São Luís, e aí a União vai pegar? E olha o contrassenso. Por que o Maranhão, que a União vai pegar, se nós estamos nessa luta do presidente da República, que vem, não usa máscara, ignora as mortes, e aí nós temos um pagamento feito do equipamento, e vem o presidente, através da procuradoria, não, eu quero equipamento também. Mas se você está ignorando a doença, se você está ignorando a morte, por que você vai pegar o equipamento lá no Maranhão, que lá está sendo necessário? Então, a percepção de justiça, no meu ponto de vista, eu consigo fechar uma ideia com o caso do professor André. Imagine o indivíduo que, para se livrar do problema, não, isso aí foi a pena. Não, isso aí eu adquiri. Eu não sou um feiticeiro, mas já que eu estou sendo punido por tocar a menina, então agora é a pena. Observe que é possível na justiça você se esconder para não ser punido. Mas, na realidade, o ser humano ele precisa demonstrar a chamada verdade. Então, quando o professor Paulo fala em a justiça é a verdade em ação, sim. Tanto esse caso do professor André, que trouxe para nós hoje, quanto a situação
dos casos do povo acreditar mais no corpo de bombeiro e na religião do que em qualquer outra coisa. Então, a percepção Forças de justiça... Armadas. Forças Armadas, perdão, isso. Forças Armadas. Então, na realidade, o que a gente começa a observar? É que os alunos do primeiro ano de Direito, eles precisam acordar e não serem papagaios de mídia, e sim começar a usar uma reflexão. Ora, eles estão brigando por quê? Brigar para o respirador. A União compre, vai buscar na China, mas você vai pegar o que eu já paguei? Não parece ação privada? Parece a luta armada pessoal? O Estado, que é pessoa jurídica, que deve proteger o povo, está sendo pessoa física? Está brigando? Parece que é um direito particular? Pois não, professor? Não, é que falta um minutinho, André. É isso? Faltam... É verdade. Beleza. Falta menos de um minuto. Tá. Então, concluindo a minha ideia, eu corroboro com as ideias do professor André, que trouxe brilhantemente a história daquela aldeia, juntamente com o professor Paulo, da justiça, verdade e ação. Estou ilustrando 2 exemplos, Rio de Janeiro e Maranhão, como, na realidade, o direito, confesso, nem precisa confessar. Na realidade, nós temos aqui refletir e cada um trabalhar de uma maneira ética. São as minhas considerações iniciais. Muito obrigado. Pessoal, eu vou encerrar e a gente inicia já com as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu ver se quem fez as questões já está aqui já. Foi a Rita Mendes e a Eliane Santos. Cadê as meninas? Acho que não chegaram ainda. Tá todo mundo aqui já. A Rita Mendes, você quer fazer sua pergunta, Rita? Eliane está aqui. Abre o microfone para falar. Eliane, coloca o seu comentário que você fez no chat. Bom dia, professores. Bom dia. Então, primeiramente, eu tinha feito uma questão quando se fala dos atenuantes, quando o professor Avelino falou sobre os atenuantes, na verdade, e o professor Paulo. Então, eu disse assim, mais ou menos isso. O fato de um réu, não sei se é assim que se diz, mas, enfim, um réu confessar um crime não significa necessariamente que ele esteja arrependido. E o arrependimento não necessariamente significa que vai diminuir a qualidade do crime cometido. Então, toda confissão, ou sei lá, todo, entre aspas, arrependimento é necessariamente considerado um atenuante? Essa pergunta está indo para quem? Acho que para nós. Você pode... Então vou fazendo, deixa na ordem. André, fica você, o Paulo e eu por último. Fica na ordem, fica melhor. Você é anfitrião. Tá bem. Então, como anfitrião, eu exerço o direito de passar a bola. Eu passar para o Paulo, então. Acho que você responde. Quem perguntou? Como é que Eliane, Eliane, né? Santos, isso. Eliane, muito boa questão, né? A gente não tem acesso ao mundo privado, do interno, do psicológico, né? Da mente da pessoa. A gente tem, no máximo, acesso ao comportamento, né, da pessoa. Então, é claro, a pessoa pode apenas declarar em função de ser atenuante. Não quer dizer que esteja genuinamente arrependida, não necessariamente, certo? É verdade. E aí é que entra, de fato, a questão psicológica da justiça. Porque o que nós queremos, né, quando nós nos sentimos lesados por alguém e queremos a justiça, o que a gente quer, né? A gente quer a vingança, a gente quer olho por olho, dente por dente, né? Talvez a nossa estrutura emocional nos conduza a isso, mas a vida em civilização não pode ser baseada nas emoções, né? Muitas vezes não há pena que vá pagar um dano causado, né? Que vá compensar ou apagar, no sentido de eliminar, né? Então existe essa questão, sim. E isso é sempre um problema, porque uma coisa são os processos, as leis, as normas da justiça e as penas aplicáveis. Outra coisa é o sentimento, né, de quem é injustiçado, se aquilo é suficiente. Porque não há nada que traga de volta, né, certas perdas, principalmente, por exemplo, um assassinato de um parente, de um amigo, né? Nada traz de volta, né? E a justiça tem que se basear, então, dentro de padrões civilizatórios,
na privação da liberdade, quem sabe na indenização de alguma maneira financeira, né? Então, a percepção social da justiça, talvez ela seja baixa, a confiança na justiça, talvez uma das razões por que ela é baixa, é porque as pessoas não ficam satisfeitas com o que é feito, né? Por várias razões. Mas vamos supor que mesmo a pena seja uma pena justa, adequada, tal. Como é que fica o sentimento, né, das pessoas? Então, o que as pessoas também querem, né? A pacificação, se sentirem justiçadas no sentido positivo desse termo, né? Então, é uma questão psicológica também, nesse sentido, porque as pessoas nem sempre vão confiar na justiça, porque talvez em certas situações nem é que a justiça não esteja acessível ou não possa trazer alguma compensação, é porque aquilo não vai apagar a dor da perda, né? E é por isso que existe uma questão, que vai ser um seminário que eu estou pedindo para vocês fazerem, o último, sobre a chamada justiça restaurativa, né? Que é uma questão muito importante para trabalhar esses aspectos psicológicos. Mas aí eu passo a palavra ao professor Avelino. Professor Paulo, um segundo. Claro. Eu tinha uma pergunta para fazer, o senhor acabou entrando no assunto, é a Jaline que está falando do Oi, primeiro Jaline. A. O senhor disse na questão da desconfiança das pessoas. Isso tem a ver com o índice de criminalidade do Brasil, que é muito alto em vista dos outros países, comparando? A desconfiança interpessoal, isso. Uma questão sobre o grau de desconfiança interpessoal dentro do país. Certo. A questão da confiança em justiça. Quer dizer que o brasileiro não confia pelo fato de que pode ser que esteja relacionado ao índice de criminalidade do nosso país? Sim, o índice de violência, né? Isso. Interpessoal aqui é altíssimo, né? O Brasil, a gente sempre fala isso, o professor André talvez possa completar, corrigir. O Brasil é um dos países mais violentos, mais desiguais, mais injustos do mundo. É fato, infelizmente, né? A sociedade brasileira não é pacífica. Aqui existe uma verdadeira matança, né? Anual, 60 mil assassinatos por ano. Aqui não estou colocando apenas vitimismo, não é isso, também os policiais envolvidos nisso, nessa guerra inútil, nessa guerra insana, que é a chamada guerra às drogas, por exemplo, né? Porque é uma parcela da sociedade atrás das drogas e outra parcela tentando acabar com isso. E isso é insolúvel. A guerra às drogas é uma grande bobagem, no meu entender. É uma das causas. A outra causa, evidente, é a nossa história de escravidão, de 330 anos e 30 e poucos anos de escravidão. O Brasil é polarizado, né? Os dominantes e os dominados. E a violência se estabelece aí. E a desconfiança se estabelece aí. É isso. Para mudar isso, aí são outras questões, mas vamos deixar para depois. Professor Avelino. Bom, Eliane, né? A primeira que perguntou? Isso. Eliane, você entrou numa área que você está fazendo eu quebrar a cabeça aqui, mas vamos lá. Eliane, você fala de arrependimento. Então vamos lá. Nós temos no Código Penal 2 tipos de arrependimentos. Ou a pessoa se arrepende posteriormente ao fato, ou o arrependimento ele é eficaz no momento. Então vou falar primeiro de um arrependimento eficaz. Então o artigo 15 do Código Penal, ele trata assim: o agente, que é o réu, a pessoa que praticou o crime, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, começou a esfaquear. Não quero mais esfaquear. Então ele deu uma facada, não quis mais. Voluntariamente, sem ninguém segurá-lo, ele parou de esfaquear. Esse indivíduo, ou ele impede o resultado que se produza, que seria uma tentativa de homicídio, então ele só responde pelos atos já praticados. Imagine, ele ia dar um punhado de facada, só deu uma. Ou ele ia dar um punhado de tiro, o revólver tinha 5 projéteis. Ele só disparou uma vez, mas ele tinha mais 4. Então a gente chama isso de arrependimento. Puxa vida, que bobagem que eu fiz. Mas aí, o que ele faz? Ele socorre a vítima. Ele esfaqueou, ou ele atirou, ele leva para o socorro. Chega lá, faz curativo, tira a bala, costura o corte da facada e ele melhora. Resultado, nenhuma sequela. Talvez uma cicatriz, porque deu 1 ou 2 pontinhos ali. O que acontece com isso? O arrependimento desse réu, ele foi eficaz. Então ele responde por quê? Ele responde por homicídio? Não, porque não matou. Por tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque ele só responde pelo ato praticado, que foi lesão corporal de natureza leve. Pena mínima, 3 meses. A pena de um crime consumado é de 12 a 30 anos. Mas como ele se arrependeu na hora, a pena dele foi para 3 meses. Isso é arrependimento eficaz. Mas
tem o arrependimento posterior. Isso é o artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência, agora não é facada nem tiro, hein? Sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Furtou o carro, não tem violência à pessoa, violência foi no patrimônio. Depois ele fala, puta, que borrada, olha, tá aqui, eu vou devolver seu carro, antes do promotor processá-lo. Tem inquérito, tem tudo, mas ele devolve o carro. Isso faz esse arrependimento, ele tem uma pena diminuída de 1 a 2/3. Então, se a pena do furto, por exemplo, nós caímos numa pena mínima de 1 ano, vai diminuir 1 a 2/3 de 1 ano, 2/3 de 12 meses. Isso é arrependimento. Mas você também falou sobre atenuante, se o arrependimento é uma atenuante. Ora, se eu me arrependi, o crime não é grave à pessoa, não é violento contra a pessoa, então eu já tenho aqui uma atenuante, diminuiu a pena. Mas você também falou de atenuante, mas isso está lá no artigo 65 do Código Penal. E o artigo 65, inciso 3º, a linha D, nós temos assim, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3º, ter o agente, o réu, a linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Ora, ô delegado, somente fui eu. Ô juiz, fui eu. Falei espontaneamente perante o delegado. O que acontece? É uma atenuante. A pergunta é, quanto vai atenuar a pena? A lei não fala. Fica a critério do juiz, na hora da condenação, diminuir devido à confissão. Mas não está dizendo quanto. O juiz pode diminuir 1/6 da pena, 1/3 da pena, metade da pena, mas não diz. Então é a critério do juiz. Quanto mais ele recupera o patrimônio da vítima, mais rápido ele recupera, essa atenuante vai ser maior. Se teve um trabalho danado, depois de 2 anos ele recupera um carro que já está sem pneu, o motor está usado, trocado peça, a atenuante é muito menor. Daí você ter a resposta. Arrependimento é uma atenuante? Sim, é uma forma de atenuante. Porém, no arrependimento posterior, você tem no arrependimento eficaz e posterior, você tem um valor. O juiz pode trabalhar dessa forma. Por outro lado, não tem atenuante genérico. Não sei se eu respondi ou eu me confundi. Acho que respondeu sim. Muito obrigado, professor Avelino. Rita Mendes, quer falar, Rita, sua questão? Vou abrir seu microfone, Rita. Você fez observações sobre a fala do professor Paulo, bastante interessantes. Compartilhe conosco. Oi, professor. Bom dia a todos aí. Bom dia. Eu tive uns probleminhas técnicos e acabei saindo e eu acabei me perdendo até no que eu coloquei. Eu não lembro exatamente o que eu coloquei. Você falou sobre a percepção de justiça, questionando, né? A gente acredita mais na religião do que na justiça, né? E você colocou uma questão também sobre se essa percepção da justiça, agora me fugiu também a questão, mas era a questão da percepção, né? Comparando a nossa aceitação em relação às instituições, era sobre a percepção dos valores das instituições que você colocava, e acho que era no sentido mesmo, se isso explicava alguma coisa da justiça, eu não me lembro, eu estou sem acesso ao primeiro chat. Então, como eu tive que sair, eu não sei exatamente o que eu escrevi, mas eu acho que foi mais ou menos assim, na questão o juiz, ele tem a base jurídica para tomar tal decisão, mas a interpretação vai de cada um deles, e eu acho que com isso que acaba que, assim, eu vejo na sociedade perder um pouco dessa confiança no judiciário, uma vez que é uma pessoa que vai decidir. E a sociedade, muitas vezes, a gente já vem, né, lá de trás, a gente parte do princípio que no primeiro momento, quando a gente é afetado de alguma forma, a gente acaba que tendo um sentimento de vingança. Então, a gente não... No primeiro momento, a gente diz, eu quero justiça. Só que, no fundo, a gente acaba tendo, né, acho que do ser humano, uma vingança. E nem sempre aquilo que é decidido pelo juiz, a gente se conforta, a gente aceita. Então, assim, eu acho complicado, uma vez que o juiz tem esse poder de decidir. Claro que ele vai ter um embasamento jurídico, ele está preparado para isso, mas a interpretação do juiz é dele. Então, acho que foi mais ou menos nesse sentido que eu quis
que eu tenho, assim, né, essa sensação de que a sociedade acaba não tendo total confiança por essa questão de que é ele que decide, né? Não sei se... Mais ou não menos só ele isso que que decide, não é, Rita? Não só por isso, talvez, que talvez nenhuma pena consiga ser proporcional, né, ao dano, por exemplo, de um assassinato de um parente seu, né? Um assassinato intencional, por exemplo, né? Não há. Ou outras possibilidades aí também de supostas compensações. Essa que é a diferença. O que está escrito, o que é a lei, o que são os processos, o que é o sistema de justiça e o que as pessoas sentem em relação a isso, né? E talvez a questão da educação jurídica seja uma grande questão também no Brasil, né? Para as pessoas entenderem como é, o que é a justiça, como é que funciona, né? Como é que se dosa a questão da pena, por que a pena de privação de liberdade, por que não a pena de morte, né? Por que não a tortura? É isso. Um dos motivos que eu acho que muita gente não acredita, por exemplo, em delegacia, não confia, né? É por causa que tem vários casos que a gente já ouviu falar. Um dos casos foi aquela menina no Rio de Janeiro que teve estupro coletivo. Ela chegou na delegacia a primeira vez para pedir ajuda, o delegado olhou para a cara dela e falou que ela tinha gostado da situação. Como é que uma pessoa gostou de uma situação dessa? Se ela tivesse gostado, ela não teria de pedir ajuda. Sim, acho que é um dos motivos. E talvez, uma das razões, né, para essa desconfiança. Sim, aí chega um ser humano desse na delegacia e confessa o que ele fez, aí resolve diminuir a pena dele. Mas e a dor da menina não conta? Não vai diminuir a dor dela. A dor da família. Exatamente. E também a incompreensão, né, do próprio juiz, muitas vezes. Eu tenho uma palavra sobre isso. Acho que o texto do Lévi-Strauss ajuda a responder essa questão da percepção que o Paulo trouxe, né? Falando da eficácia simbólica da magia e da cura xamânica, o Lévi-Strauss diz assim: para que uma cura xamânica ocorra, né, ou para que uma magia funcione, é preciso que o xamã acredite no seu poder. Então, o curador tem que acreditar no poder que ele tem de curar. O paciente precisa acreditar no poder do xamã, né? O doente tem que acreditar que o xamã tem poder de curar, mas o principal é que a sociedade acredite no poder do xamã e na existência desse poder de cura em geral. Então, quando a gente olha essas baixas adesões, né, da eficácia das instituições brasileiras, é uma crise na crença da eficácia das instituições, é exatamente por isso, porque nós já perdemos a confiança, né, nesses sistemas de que eles funcionem para resolver os problemas. E por quê? Por conta disso que vocês estão trazendo como exemplo, porque aquilo que a gente vê de concreto, pelo menos aquilo que aparece, né, na opinião pública, é no sentido de descrédito desse poder da justiça, do poder judiciário, de fazer justiça como a gente gostaria. Por exemplo, acreditando que a questão da violência pode ser resolvida com o Estado penal, com a aplicação de uma pena pelo judiciário, né? Como não diminui a violência, a gente olha para o sistema judiciário e fala, ele não funciona, ele é ineficaz. E uma outra questão muito importante é isso que eu esqueci quem falou agora, eu não anotei o nome, a Jaline, né? Do modo como, sobretudo, as populações periféricas, as populações mais pobres, lidam com as instituições do Estado, né? Primeiro, existe uma ausência total do Estado nas suas áreas de moradia, nas suas áreas de habitação. Quando existe uma intervenção do Estado, é sempre no sentido da violência contra essa população, ou então para a gestão de conflitos privados, né? Briga de casal, briga de vizinho, e é essa experiência que a maior parte da população brasileira tem com relação ao Estado, né? E que vai ser colocado de forma extremamente preconceituosa, racista com relação a essa população, né? Professor Avelino, eu queria comentar aquela questão que você colocou quando eu coloquei a questão do Lévi-Strauss, né? Eu falava para os alunos na aula passada da importância do direito para a própria constituição do ser humano, né? Porque, segundo esse autor que a gente está lendo, a humanidade se inicia, né? Quando surge o primeiro humano. Ele diz, a humanidade surge quando surge a primeira regra. Então, o direito é que funda não só a sociedade, né? Mas funda o próprio ser humano. Então, essa questão, né,
do direito, ela vai muito além, ela está muito aquém da própria Constituição, né, do sistema judiciário como a gente tem hoje, no sentido de custos, de quanto se gasta, quanto que o Estado gasta com a justiça, de modo que o que a gente pode avaliar é que essa justificativa, né, da redução de custos, né, do processo quando o réu confessa, ela é uma explicação a posteriori que, de alguma forma, coloca num segundo plano, num plano não perceptível pela população, essa real função de buscar sentido, né? E é muito interessante porque a gente pode observar essa função naqueles casos, vamos dizer assim, polêmicos, onde a questão foge do controle. Eu indiquei para os alunos para a aula de hoje para assistir aquela série que é Olhos que Condenam. Interessante. Né? Que você vê ali já tem a formação prévia, né, dos acusadores, dos agentes do Estado, dos promotores, dos juízes, de quem é o culpado pelo crime. São jovens negros da periferia. Então, todo o trabalho da investigação da própria justiça é no sentido de conseguir a confissão daqueles meninos sobre um crime que eles não praticaram. Né? A gente pode ver isso nos casos onde a própria polícia ou agentes do Estado, né, buscam uma confissão até através de tortura. Isso. Né? Então, quando você vê casos assim, você vê que a coisa é muito mais, vai além simplesmente da questão da economia de recursos do Estado. Essa é uma justificativa que a gente usa, e de fato isso acontece, né? Mas no sentido que a gente pode pensar que a coisa é mais profunda ainda. Outro filme interessante que eu não citei ali, aliás, tem vários, né? Eu gosto muito de filmes nesse teor, é o Red Corner, Justiça Vermelha, né? Que é a história de um agente comercial norte-americano na China que é acusado de um crime, de um assassinato, sem testemunha nenhuma. E o Estado chinês o acusa, né? Isso causa até um entreveiro diplomático entre os Estados Unidos e a China, porque o cara era funcionário de uma multinacional, né? E a advogada, primeiro que arruma um defensor público para ele que não acredita nele e participa da acusação que o próprio Estado faz, ele consegue trocar, e uma advogada que vai defender, fala, eu acredito em você, mas você não conhece o sistema de justiça aqui na China. Assume a culpa que vai ser melhor. Né? É nesse sentido que eu estou colocando, quando vai nesses casos extremos que a gente percebe esse papel, né? Que não é o único, é lógico, né? Mas em alguns casos emblemáticos, é que a justiça ela tem muito mais, os juízes, né? Como representantes da sociedade, buscam muito mais a confirmação de um sistema, né? Que cria até os crimes, né? No processo, do que propriamente encontrar ali a verdade sobre os fatos ou fazer justiça sobre aquele fato. Né? Só para aproveitar na linha das dicas, outro documentário muito bom da Netflix, apesar de mais polêmico, né? Porque o caso não foi encerrado ainda, é o Make a Murder, né? Fabricando um assassino, né? Que envolve todo um processo de acusação que se relaciona até com questões pessoais, né, de relação familiar, que um cunhado do acusado trabalha na polícia, não gosta dele, faz uma acusação e aquilo vira uma coisa enorme, né? Eu não sei se você conhece esse documentário, tem na Netflix, se vocês não assistiram, vale a pena, porque tem muita reflexão sobre a justiça e o direito nesses filmes. Então, a gente pode entender, voltando à questão da representação, da percepção da justiça, né, e da eficiência da justiça, a partir dessa, a partir dessa relação, né, de que a gente precisa acreditar na instituição para que ela produza os seus efeitos. Se a sociedade não acredita, não vai produzir os efeitos. Mas essa crença depende do resultado, né, prático das ações dessas instituições. Se a gente vê que ela não ocorre da maneira que a gente quer, talvez até não da maneira que como deveria ocorrer, mas da maneira que a gente quer, né? Muitas vezes até manipulado pela opinião pública, a gente coloca em descrédito essas instituições. Né? Então, a manipulação da opinião pública acho que tem um papel muito importante aí na explicação do resultado dessas pesquisas que o professor Paulo demonstrou. Né? E aí remete àquela questão que ele falou da estrutura social. Né? A justiça existe para defender esse Estado político como é organizado no Brasil, né,
de modo a não resolver a situação de extrema violência que é constante na história do Brasil, mas para gerenciar, né, gerir essa situação. Já estamos chegando nos 10 minutos finais, a gente pode abrir uma outra sessão. Então, a questão do Brasil, o país da democracia racial, brasileiro, o homem cordial, falácia, né, mito que esconde essa verdadeira natureza da sociedade brasileira de extrema violência, né? Talvez não esteja no nosso rol de percepção, mas a situação da maioria da população brasileira, né? Então, é um elemento muito importante que os alunos do direito, né, têm essa oportunidade de aprender e agir como o professor Avelino falou, né, não ser mero reprodutor técnico de normas, mas de pensar a reflexão sobre as normas e as consequências dessas normas, né? Então, pensar o direito para além daquilo que existe, como se o direito fosse uma coisa dada, pronta, né, e acabada. Vocês têm esse papel muito importante aí, até de revisão, né, do que é nosso direito, do que é nossa justiça. É isso. Eu tenho... Alguém queria colocar uma questão, mas antes eu tenho uma inscrição do Everaldo. Desculpa, Everaldo, falei bastante. Você quer colocar a sua questão? E depois Bom dia. Então, o que eu queria perguntar em relação ao que o professor André propôs no primeiro, é que em questão do réu, né, a pessoa está sendo acusada. Em questão do réu, por exemplo, ele não tem como provar, porque só estava ele com por exemplo, a moça, a moça. Ele não tem como provar. Então, tudo está levando a acusação a ele. E por ele se sentir pressionado, coagido, né, ele acaba vendo que a única saída, né, como já foi falado aqui, para talvez amenizar algo pior, ele acaba confessando. Aí, tudo bem. Os dias de hoje, se o réu confessa, ele confessa, até mesmo por não ter recurso, né, não ter um bom advogado, e não tem como ele provar a sua inocência. Ele confessa, ele é preso, sai a sentença dele, né? Depois, por exemplo, ele arruma um recurso. Tem como reabrir esse processo? Alguém, assim, tem alguma prova para colocar no caso agora? Tem como fazer isso? A palavra o professor de Direito, professor Avelino. Quantos minutos? Onde você foi amarrar seu burro, né? Que ótimo, né? Que bom. Que bom. Quantos minutos nós temos aí, André? A gente tem um pouco mais de 6 minutos, mas a gente abre outra sessão, se for possível. Parece que a Rita escreveu aí para abrir outra sessão. Então, a gente abre. Sim. Sabe o que é? Porque para eu responder... Não, eu não tenho horário, não. Eu reservei para conversar com vocês. A minha preocupação é que a Rita deixou um ponto em aberto e eu gostaria de dar uma resposta para a Rita e agora também do Everaldo. Então, para eu falar de um e não falar do outro, fica aí desagradável. Não seria bom a gente já abrir outra? Aí eu respondo da Rita, para não perder o raciocínio, depois eu já comento do Everaldo. Seria bom? Tá ótimo. Minha opinião. Tá ótimo. E na sequência já tem uma inscrição da Eliane Santos. Como eu estava falando, eu não prestei atenção na sala. Eu vi que ela levantou a mão, pediu a palavra. Se tiver algum outro aluno que pediu a palavra, então faça isso. Eu vou encerrar e já vou abrir de novo. Tá bem? Vamos lá. Oi, Paulo. Professor Avelino, vou colocar um molho aí. Se der tempo, eu queria comentar também o seguinte. Eu acabei não falando sobre isso, mas sobre essa confiança, né, nas instituições do Brasil. Em último lugar, governo da cidade onde eu moro, Congresso Nacional e partidos políticos. Maravilha. Fica bem. Pois é. 2019, quer dizer, ano passado, né? E 2018 já estava nessa... Aliás, 2018 estava pior ainda, em certo sentido. Estou olhando aqui, foi uma crise mesmo, hein? Em 2017, 2018 estava pior ainda do que em 2019. Isso é justamente legislativo também, né? E os partidos políticos, as pessoas não acreditam. Isso mostra a eleição, o que deu nessa eleição. Sim. Porque o militarismo, porque o outsider, né, suposto que vai por fora, que quer destruir tudo. Antipolítica, né? Antipolítica. É isso. Você vê como essas percepções induzem um comportamento, né, de voto, né? Sim. De escolhas. Né? Professor Avelino, tem a palavra, meu querido. Ok. Rita, respondendo o que você levantou.
Vou primeiro partir para o lado que você falou do estupro, que a menina é estuprada, foi lá, o delegado falou. Bom, com relação a isso, nós temos que diferenciar a conduta do delegado ou de qualquer profissional que repulsou essa moça, diferente da conduta da decisão judicial. Não podemos confundir. O cargo de delegado, escrivão e investigador, isso é cargo sujeito, na parte administrativa, de ser denunciado, uma sindicância e um processo demissionário. Vai se demitir mesmo. E aqui no estado de São Paulo, quando há um processo contra investigador, escrivão e delegado, vai para a rua mesmo. E não é desse governo, não. É desde o governo passado e retrasado. Então, uma coisa é, se há uma conduta da pessoa, não podemos botar o Estado nesse rolo. É a pessoa. E aí, por que eu estou dizendo isso? Vocês são alunos do direito e futuramente poderão prestar concurso público. Serão investigadores, escrivães, serão delegados de polícia. E aí, qual vai ser a sua conduta? Não vai ser igual ao do delegado, com certeza. Então, vamos colocar, você é uma pessoa. Não coloca o cargo da pessoa em jogo. Agora, diferentemente da decisão judicial. Para o juiz decidir, ele tem que fundamentar o direito, isto é, está embasado em qual lei, qual artigo. E o mais importante, qual é o argumento do juiz, do julgador? No que você argumentou em quê? Ah, eu decido porque eu quero. Não, não existe isso. Então, sabe o que falta? Falta os alunos do direito lerem as decisões judiciais, sentença, acordo, para depois emitir um juízo de valor. Olha, esse tribunal está parcial. Olha, esse outro tribunal, ou esse ministro, ou esse juiz, está decidindo de acordo com a lei. Por mais que pareça parcial, está de acordo com a lei. Então, nós, para não sermos repetidores de mídia, nós, alunos do direito, temos que ler as decisões. Por isso que eu comentei aquela decisão do Maranhão, a decisão de Niterói, para ver o argumento. Então, respondendo ainda com relação à Rita... A Rita perguntou sobre o governo. Esse assunto sobre o estupro fui eu que perguntei, a Renata. Desculpa, Renata. Do governo. Então já respondi da Renata. Desculpa. Não tem problema. Então, indo agora para a Rita, então. Rita, perda da confiança na justiça. Precisa realmente verificar as decisões. Vou dar um exemplo no Vale do Paraíba. O que aconteceu no Vale do Paraíba? O prefeito de São José dos Campos baixou um decreto que, a partir do dia 27 de abril de 2020, iria funcionamento do comércio e do shopping de forma restritiva. Ele baixou um decreto que iria entrar em vigor dia 27 de abril. A juíza da Vara da Fazenda de São José dos Campos, ali mesmo em São José, não, você não vai. Por que você não vai? Porque o Ministério Público ingressou com uma ação. Se olha, juíza, esse prefeito está tomando um decreto que não pode. A juíza foi a favor de quem? Do Ministério Público. Então, fundamento do prefeito, ele fundamentou o porquê, como é que vai ser a liberação restritiva, o Ministério Público não concordou, e quem é que tem que decidir? A juíza. Então todo mundo foi para cima da juíza. Só esqueceu do seguinte, juiz não propõe ação, juiz julga. E se você ler a decisão da juíza, ela colocou o fundamento jurídico e o argumento. Gostem ou não gostem, ela não decidiu porque ela quis, da forma que ela tinha na cabeça. Ela fundamentou. Qual foi o grande problema? O município de São José ingressou com um recurso de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo. O que o desembargador fez? Liminarmente. Prefeito, não concordo. Permanece a decisão da juíza. O que o prefeito fez? Ele ingressou no Supremo Tribunal Federal. Qual foi a saída do Supremo Tribunal Federal? Olha, enquanto tem uma decisão liminar, eu não vou fazer nada. Vamos esperar a desembargadora de São Paulo decidir o mérito. Depois que ela decidiu o mérito, eu julgo. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal não entrou na briga. Só falou assim, olha, liminarmente eu não dou, vou esperar o mérito. Agora eu pergunto, quando é que a desembargadora de São Paulo vai decidir o mérito? Depois da pandemia? Que perde o objeto? Então, quando a gente fala em perda da confiança na justiça, depende. É isso que eu quero dizer. Temos que ler a situação. Agora, ainda, né, com relação à perda de confiança na justiça, o que foi absurdo, isso aí todo mundo já sabe, saiu na mídia, mas eu vou falar um absurdo, que o aluno não pode fazer. A mãe da juíza de São José dos Campos foi no Facebook e xingou o prefeito. Eu pergunto, ô mãe, a sua filha não é juíza, ela é uma magistrada, é um cargo, ela não é uma pessoa desvinculada do cargo. Como que você vai xingar o prefeito?
Olha só, aí é que eu estou trazendo o questionamento agora da menina que falou que eu me confundi, e separar a pessoa do cargo. Não dá para separar uma juíza que vai decidir um recurso ou qualquer decisão que tenha, STF, tribunal. A mãe interfere, porque a mãe da juíza. E o prefeito falou, então, mãe, você já sabia da decisão antes da juíza prolatar. Olha só a confusão. Conclusão, os meus alunos e os seus alunos, André e Paulo, têm que pensar primeiro antes de falar. Como? Então eu não quero que os nossos alunos sejam como aconteceu a mãe da juíza. Porque disse, eu não quero. Então, a ideia é a plena confiança. Mas se você tem que confiar, é ler qual foi a decisão da juíza. Você concorda com a decisão dela? Não. Então recorra. Mas falar, ainda chamar todo mundo, chamar a mãe, é a fim da picada, né? Então faz. Bom, isso com relação à Rita. Já com relação ao Everaldo, não há prova negativa. O ônus da prova na matéria criminal, quem tem de provar se a pessoa fez ou não fez o crime, é o Ministério Público. Ele que prove. Porque você não pode falar, eu não tenho prova de que eu não fiz. É claro, se você não fez, você não tem prova. Então, o ônus da prova é do Ministério Público. Agora, tem como fazer uma revisão? Tem. Depois que o juiz condenou, tem uma sentença transitada em julgado. Acabou. Você pode entrar com uma ação chamada ação de revisão criminal. Essa ação está no artigo 621 do Código de Processo Penal e tem 3 opções. A primeira opção, quando a sentença condenatória for contrário ao texto de lei penal ou à evidência dos autos. Você fala, ô tribunal, olha o que o juiz condenou. O cara não tinha advogado, ou melhor, tinha advogado, mas esqueceram disso. Olha, a decisão dele é contrária. Olha quanta testemunha falou e mesmo assim o juiz não quis entender. Então cabe revisão. Segunda hipótese, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Alguém juntou um documento falso e o cara foi condenado. Se você prova que o documento é falso, então você vai rever. Só que tem um detalhe, né? Depois que foi revisto, o cara já cumpriu 5 anos de pena, a única coisa que cabe é o Estado indenizar o preso. Mas tem a terceira hipótese. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorize diminuição especial da pena. Essas séries que o professor André comentou, nós temos pessoas sendo condenadas, pressionadas, porém, no Brasil, se for comprovado e ele tiver provas novas, então essas provas novas poderão ser argumentos. Conclusão, cancela a decisão e se o cara foi preso, sofreu alguma sanção, perdeu o emprego, o Estado tem de, né, no caso obrigação, tem de indenizar o indivíduo. Ok, Everaldo? Ok, acho que respondeu. O Everaldo fez outra questão aqui, que acho que complementa isso. Everaldo, você quer abrir o microfone e colocar? Você tinha colocado aqui, em relação à desconfiança na justiça. Isso. Começa lá na cúpula. Isso, professor. Uhum. Pode falar. Em relação ao que o professor Paulo, né, falou na segunda proposta, em relação da desconfiança, é que o brasileiro, ele é aquilo, ele busca muito em ouvir, né, o que as outras pessoas falam, principalmente nas mídias. Então, quando a gente vê que a desconfiança já começa lá em cima, né, no próprio poder, na cúpula, ou seja, a qual o chefe do Estado-Maior reuniu pastas de ministério para cuidar do nosso país, né, em questão de economia, segurança, saúde. Mas lá em cima mesmo, por causa dos partidos, eles compram, né, votos lá dentro, votam em mim e tal, e isso acaba surgindo aquela famosa mala preta, né, de dinheiro. Então, lá em cima mesmo já tem essa desconfiança, que uma hora eles votam sim, na mesma hora eles votam não, então cria isso lá dentro do próprio poder, essa desconfiança. Então, lá onde eles estão em cima, cria essa desconfiança e vai criando, acaba que o brasileiro, ele gera essa desconfiança, né, esse desânimo de acreditar, né, nas pessoas, no poder. Então, isso vem naquele escalão, vem lá de cima e acaba diminuindo. Tanto é que na pesquisa que o professor Paulo aí está o inverso. O último está a política, onde deveria ser a primeira a ser confiada, né? Os partidos políticos, né? Sim. Os partidos e o Congresso. É isso. O poder econômico, né, André? Sim. Como é que ele se contamina e, de certo modo, distorce, né, o sistema da justiça? Isso. Eu vou dar a palavra para os alunos, tem bastante aluno querendo falar, estou achando excelente, muito bom, né? Está sendo muito
proveitosa e válida essa nossa experiência. E agora é a Eliane Santos, de novo, que pediu a palavra, e na sequência é o João Pedro, tá bom? Eliane, pode falar. Mas tem uma pergunta aqui do... peraí. João Pedro, tá certo. Tá certo. E o Matheus Siqueira agora também, já coloco aqui na sequência. Eliane Santos, vamos lá, por favor. Então, professores, até juntando minha fala a essa fala do Everaldo, o que eu tinha colocado já lá na primeira reunião era em relação, eu estava me referindo ao que o professor Paulo apresentou sobre esse grau de confiança ou desconfiança. E aí eu coloquei assim, esse grau de desconfiança, talvez, com relação, por exemplo, a gente estudou em Direito e Sociedade as formas de governo, o sistema de governo, e aí o Brasil é uma república democrática, e o poder emana do povo, e então o povo não só elege os seus representantes, mas também tem direito à participação, referendo, plebiscitos, etc. E aí elege-se um presidente que vem a público e diz que é ele quem manda, sou eu quem mando. E aí eu me pergunto, como que os nossos representantes, como a gente pode confiar em representantes que não agem em relação a esse eu mando, eu convoco Forças Armadas, eu, não me interessa o que os outros pensam, não me interessa o que vocês que me colocaram nessa condição de presidente pensam. E aí eu fico me perguntando, professor André, estaria esse nosso presidente embruxado? Professor Paulo, existe alguma classificação na escala Harry para esse presidente? Por favor. Ela está provocando. Aí, André. Acho que não precisa nem responder, né? Não, o bruxo não faria o que ele está fazendo, não. Pior que o bruxo. Mas, professor André, as bruxarias não são para trazer infortúnios? São. Os bruxos sim, os feiticeiros não. Isso aí, você, Eliane, né? Você acompanhou aqui, né? Quem está por último, né? Na confiança os políticos das instituições do Brasil. Vou retomar aqui. Os 4 últimos colocados: sindicatos, sistema público de saúde, 5 últimos: sindicatos, governo da cidade onde eu moro, Congresso Nacional e partidos políticos. Agora, é essa desconfiança que levou à eleição do nosso presidente. Porque o discurso foi antipolítica, vou por fora, outsider, vim para desconstruir tudo que está aí, Forças Armadas junto, igreja junto. Então, o brasileiro, família, na sua maioria, propriedade, né? Defesa da família. Defesa da família, conservadorismo, pelo menos da boca para fora, né? E esse estado de coisas, quer dizer, a nossa democracia, de fato, está muito ameaçada. O Estado democrático de direito, isso não é só no Brasil, né, André? Que tem acontecido em muitos países do mundo, em vários, sendo corroído por dentro. Se usa da democracia para destruir a democracia. Eu estou preocupado com o tempo. Eu vou depois responder essas questões, tá bom, Eliane? Vou antes deixar os alunos falarem. Agora, na escala aqui teve uma aula, professor André, professor Avelino, sobre a escala da perversidade humana, né? Eu diria que ali naquele caso não se aplica porque ali são os assassinatos, né, cometidos pela pessoa, ou tortura, ou cárcere privado, essas coisas, estupro. Mas é claro que há um grau enorme de desconfiança, paranoia. Sim. Isso dá para dizer claramente. A Eliane também fez referência a uma aula que eu dei sobre bruxaria. Vou passar a palavra... Ainda bem que a aula de vocês não é sexta-feira à noite, né? Não, mas eu dou sexta-feira à noite. Os alunos adoram. Harry Potter. João Pedro e Matheus Siqueira, vamos ouvir os dois antes da gente responder? Pode ser, Avelino? Pode. Dar mais tempo, porque aqui a gente é mero coadjuvante. Quem tem que ter o protagonismo são os alunos, né? E eu estou gostando muito da participação deles. João Pedro, você quer colocar o que você escreveu aqui no chat? Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia.
Eu queria colocar uma questão com relação ao Ministério Público que vocês citaram. Os promotores e juízes, eles estariam usando assim excesso de poder para não liberar os prefeitos irem na contramão da ordem do Estado? Ótima questão. Muito bem. Agora, o Matheus Siqueira. Matheus, Bom dia, abre o professor. microfone. Bom dia. Eu comentei quando o Avelino estava falando sobre a ação de revisão criminal, né? Eu também apenas comentei que o problema da ação é a demora, né, da resolução dela. E até considerar o réu inocente, ainda ele fica um bom tempo na cadeia. E apesar da indenização, o dano moral e psicológico, principalmente em volta da comunidade, as pessoas que são mais ignorantes continuam ainda excluindo essa pessoa por ela ter uma passagem na cadeia. E isso, apesar da indenização, ainda a pessoa vai continuar bem afetada. Sim, é verdade. Eu acho que agora não tem mais ninguém inscrito, né? Alguém quer aproveitar e fazer alguma observação, alguma colocação antes dos professores responderem? Obrigado, Matheus. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Começando de trás para frente, né? Essa questão que o Matheus coloca, acho que é capital, né? Na questão da justiça e do direito. E exatamente por essa possibilidade, pelo fato de que a justiça é falível, né? Ela pode cometer falhas, né? E esse grau de desconfiança na justiça é porque a sociedade avalia que ela tem cometido mais falhas do que com qualquer coisa. É isso que explica, né, essa baixa confiança na justiça, na política, nos políticos, no Congresso Nacional. A gente não concorda com as decisões que eles tomam, adotam. A gente acha que são decisões falhas, por isso que não confiamos, né? Mas isso, veja, tem muito peso da construção da opinião pública, isso que o professor Avelino está chamando a atenção. Não olhe o mundo com os olhos da mídia, né? O professor Paulo está colocando também. E é muito evidente esse papel, né, do jogo da mídia e hoje das redes sociais na construção dessa percepção das instituições públicas, né, das nossas instituições democráticas. Então, o que aparece, né, é a opinião que a gente vai formando com o tempo. Então, em razão dessa possibilidade da falibilidade da justiça, né, que ela é falível, é que eu sou eminentemente contra a pena de morte, né? Tem outras várias razões, mas essa é a principal, né? Ainda que isso que o Matheus está colocando, que é muito pertinente, né? O dano ao réu, né, falsamente acusado, condenado equivocadamente, jamais vai ser revertido. Imagina o dano maior, que é a vida, né? Você descobrir que o cara é inocente depois que ele foi executado numa pena de morte. Então, é uma questão muito séria. Se tiver a possibilidade de um inocente estar preso, lá, condenado, se justifica todo o aparato na defesa, né, dessa garantia da vida, do reconhecimento do que a justiça pode ser falha. E por isso que reverte aquilo que eu estou colocando como discussão. Não dá para fazer uma transposição do que acontece numa tribo, né, uma vida tradicional do século XX, com o que acontece na nossa sociedade hoje, mas trazendo elementos para a gente pensar, né? Muitas vezes o direito à justiça busca exatamente comprovar e atestar que ela é infalível, né? Porque disso depende a confiança da sociedade na justiça, né? Ou o mais infalível possível, vamos dizer assim, porque não dá para falar em termos absolutos, né? Acho bem colocado. A questão da Eliane, né, ela colocou aqui, o Lévi-Strauss tem uma frase muito que cabe bem naquilo que você está falando, sobre os xamãs, né? Ele fala dos caras que perdem o poder. Se a sociedade deixa de confiar no poder de cura do xamã, o cara vai ser expulso, se não morto, dentro daquele contexto, daquela cultura lá, né? Ele vai ser eliminado. Então, o Lévi-Strauss fala assim, o xamã que ele está analisando lá, que chama Coesalide, cura, né? Ele se torna um grande xamã, não porque ele cura as pessoas, mas ele cura as pessoas porque ele se torna um grande xamã. A fama dele foi construída antes do poder de cura dele, né? Então, as pessoas confiam que ele tem poder de cura e por isso que ele cura. É o efeito placebo que a gente pode pensar na questão da medicina, do remédio. Se você confia, né, que o remédio pode te curar, você pode obter a cura, né? Se você desconfia do remédio, né, difícil, ele pode dar efeitos colaterais e não pode ajudar muito na cura. Isso já tem, o professor Paulo talvez possa
também falar sobre isso, mas é um assunto em paralelo. A gente vê isso na sociedade brasileira recente, na história da sociedade brasileira recente, a gente pode pensar, olhar para o ex-ministro Sérgio Moro, né, e dizer, parafraseando o Lévi-Strauss, que ele produziu justiça, né, porque se tornou um grande juiz, e não se tornou um grande juiz porque produzia justiça ou processos justos, né? Mas nós, enquanto sociedade, falando de modo geral, né, confiávamos no trabalho dele, que ele fazia a coisa certa, porque ele se tornou uma figura de um grande juiz, né? Então a sociedade depositou essa confiança nessa figura, que apesar de estar representando um cargo, e a gente tem essa mania no Brasil de pessoalizar as relações, né? Não olhando o juiz como representante da justiça, mas um líder carismático, é que a gente acreditava e aceitava as decisões que ele fazia, porque ele se tornou um grande juiz, né? Então, é aquilo que a gente fala desse tripé da confiança, né? Então, acho que são esses os pontos colocados. Eu queria colocar uma questão que ficou lá para trás, eu nem me lembro mais quem falou, sobre a vigilância que o Estado está querendo fazer, como a gente pode lidar isso do ponto de vista do direito, dessa invasão de privacidade que o Estado, né, brasileiro e alguns estados dentro do Brasil estão fazendo de monitoramento das pessoas através do GPS. Né? Onde está a nossa garantia de privacidade e a nossa liberdade? O Estado não está interferindo nessa liberdade, nessa privacidade, e até que ponto, né, isso é válido como recurso, como estratégia de minimização dos danos dessa pandemia. Então, remete a uma questão muito importante que a gente poderia discutir aqui, mas acho que a gente pode deixar para um outro dia, professor Avelino, mais para o final do mês, para pensar o papel do direito nessa situação da pandemia, né? E como está sendo transformado, e depois como também as decisões e a nova legislação tem construído uma realidade, né? Por exemplo, toda a legislação ligada à questão dos direitos trabalhistas que estão sendo flexibilizados, revistos, pondo em suspenso, né? Como que vai ser o direito trabalhista depois da pandemia, né? A gente pensar essas questões. Veja que a gente tem muitas questões, se a gente for puxando os fios do novelo, a gente fica aí o dia inteiro conversando, né? Mas acho que a experiência foi muito boa. Eu encerro assim a minha participação, tudo bem? Temos mais 10 minutos. Então, vamos lá. Professor Avelino. Ô, Paulo, a gente encerra com o Avelino, pode ser? Claro. Tá bom. Bem rapidinho, por favor, Paulo. Sou eu? Pode falar. Ah, tá. Então, a gente, às vezes, o professor Avelino pode completar. A gente fica com a letra, né? A letra que mata, mas esquece o espírito, né? Que vivifica. Quais são os princípios da justiça, né? A dignidade, a liberdade. E a dignidade não pode estar abaixo da liberdade. Isso é um erro que eu acho que está sendo cometido. Embora, claro, haja polêmica sobre isso, mas para mim é muito claro que liberdade é um direito relativo, não um direito absoluto. Não pode ser. A dignidade, sim, um direito absoluto, né? A dignidade da pessoa humana. Então, a liberdade pode ser restrita, sim, deve ser, né? E eu acho muito ruim quando o próprio presidente e outros colocam esse princípio da liberdade como sendo absoluto, tanto faz se eu vou causar mal aos outros. E pior ainda, dar um mau exemplo, né? Sim. Assim como as questões de como deve operar a justiça. A igualdade é um princípio extremamente importante. Porém, existe também o princípio da necessidade, né? Nem sempre dá para se ter igualdade. Como se diz, fazer igualdade entre desiguais, como é que se faz? Aí entra a questão da equidade, né? São os princípios da justiça. Mas aí eu passo a palavra ao professor Avelino. Obrigado, professor Paulo. Bom, deixa eu fazer nessa reta final algumas ponderações. A Eliane dos Santos falou sobre o poder, né? Eu sou o presidente, eu mando. Na realidade, Eliane, os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes, mas são harmônicos entre si. Então, quem está lá não é mais a pessoa física, é um representante de um Estado. Esse Estado não é Estado-membro, é a nação brasileira. Portanto, ele não manda, não. Ele decide de acordo com a administração. Somente isso. Tanto que, olha a quantidade de pedidos de impeachment
cada vez que abre a boca, infelizmente. Mas se você quiser conhecer um homem, dê poder a ele. É isso que estamos vendo, não é verdade? Bom, com relação ao João Pedro fala de excesso de poder. O argumento. Na realidade, João Pedro, as fundamentações das decisões não é o excesso de poder, é o argumento maior, direito à vida. Todos os juízes, desembargadores, ministros estão evitando essa flexibilização da pessoa andar na rua e comércio devido à proteção do maior bem jurídico, que é a vida. Depois tem a liberdade. Primeiro a vida. Se você não tiver a vida, você vai ter a liberdade de espírito. Mas, materialmente falando, o argumento está na fundamentação. Por isso que eu peço para vocês lerem as decisões. Tá? Com relação ao Mateus, demora do julgamento. Infelizmente, sim. Mas o CNJ, ele determinou metas há 5 anos, e essas metas é para a decisão ser mais rápida. Mas aí vem a pergunta, decisão rápida é a melhor decisão? Não é melhor a gente coletar todas as provas antes de abruptamente nós condenarmos um inocente ou inocentarmos um criminoso? Mas isso já estamos melhorando. E, infelizmente, dano moral é assim mesmo. Depois que foi preso, a pessoa é marginalizada. Tem que mudar da cidade, ou da região, ou do estado, ou do país. E, infelizmente, fica marcado. Com relação a essa parte final, eu falo do promotor de justiça. Promotor de justiça, quando acusa, Mateus, ele acusa porque ele tem o gabinete dele, oficial de justiça, estagiário de direito, tem as equipes, tem setores, a Defensoria Pública também. Quando vem essa falar que o preso não tem advogado, ninguém pode ser processado sem ter advogado. Não tem advogado, Defensoria Pública. Tem vários alunos nossos do direito que são excelentes defensores, trabalham muito bem e tem estagiário de direito, então eles defendem sim. Então não podemos sucatear a Defensoria Pública de jeito nenhum. Somos instituições em pé de igualdade. Então isso aí tem que botar na cabeça do aluno. Defensor público é um advogado tanto quanto promotor. Tanto quanto advogado. Advogado também tem que lutar por isso. E detalhe, não há hierarquia entre juiz, advogado e promotor. Todo mundo igual, todo mundo se respeita. Ninguém é melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. E encerrando a minha fala com relação à parte da privacidade, se pode ou não, e até a pedido do professor André, eu aceito o desafio, com um próximo encontro, falarmos disso, de privacidade, e utilizando a palavra do professor Paulo, nós temos o estado de emergência, que foi um decreto municipal, estadual e federal. Depois veio um estado de calamidade que estamos vivendo, decreto federal, estadual, municipal. E não chegamos ainda a um estado de sítio. Mas o intermédio é lockdown. Lockdown é praticamente chegando próximo de um estado de sítio. Portanto, será que... Cortou o som, professor. Cortou o som, professor. Na hora da... Então, nós temos que proteger a vida. Portanto, tem que ter privacidade, sim. Porque o povo tem uma cultura ingênua e até mesmo ignorante. Espero que os meus alunos fiquem em casa, porque nós estamos trabalhando dentro de casa, os alunos estão assistindo aula dentro de casa. Por quê? Porque nós temos que privilegiar a vida. Ok? Essas são minhas palavras. Agradeço muito o convite, professor André, professor Paulo, e aos alunos que eu conheço virtualmente. Paulo. Eu também agradeço muito aí a experiência, professores, e procurando trazer o ponto de vista psicológico, né? Da psicologia social, especialmente, e, claro, somar aí com os conhecimentos nossos. E, professor Avelino, eu não sei se o senhor quer responder sobre isso, mas nesse caso aqui, eu moro em São José, né? Você não acha que o prefeito jogou para o governador o ônus de desagradar os empresários que os financiaram a sua campanha? Eu concordo, só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque agora há uma determinação do governador, todo mundo pode ir, mas tem que se usar máscara. Então, usou-se uma máscara para atingir o mesmo resultado. Inclusive, os shoppings em São Paulo e em São José dos Campos estão fazendo a passagem drive-thru. Portanto, o shopping está aberto, mas é drive-thru por causa do Dia das Mães. Então, o tiro saiu pela culatra. Ou seja, resumo da história, nesse campo da política é todo mundo mascarado, né? Todo mundo ou ele esconde através da máscara. Pessoal, não admira a desconfiança que o povo tem, né? É verdade. Pessoal, eu agradeço muito, e se os professores concordarem, vocês concordarem, eu queria colocar esse webinário na questão de visualização pública no YouTube, para que a gente possa compartilhar, até inspirar outros colegas, outros professores, e
disponibilizar para os outros alunos do departamento essa conversa que eu achei fantástica, muito boa. E já eu concordo. Deixo o convite aí para que a gente possa fazer em outra oportunidade, tá bem? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês e até a próxima. Obrigado. Parabéns.